Olá, professores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento de planejamento de aula. Eu sou o Rodrigo, eu faço parte da equipe da SUPED, da equipe de formadores. Eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos e uma tatuagem de fogo no braço. E no vídeo do planejamento de aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a semana número 6, que são as aulas relacionadas às aulas 9 e 10 lá do ensino médio. Na semana que vem, semana 7, ela vai acontecer também a partir do dia 8 do 9, teremos as aulas 11 e 12 dos anos finais. Mas, nesse planejamento de aula, quais são os objetivos dessa aula que a gente vai estudar hoje? Vamos lá! Adaptar o microbit ao autômato simples, utilizar LEDs endereçáveis, que é o NeoPixel, para efeitos luminosos, e sincronizar movimentos mecânicos e iluminação. Ou seja, o objetivo hoje é basicamente colocar os protótipos para funcionar. Isso de acordo com o nosso escopo sequência, com a habilidade de identificar os limites da computação para diferenciar o que pode ou não ser automatizado, buscando uma compreensão mais ampla dos limites dos processos mentais envolvidos na resolução de problemas. E aí, professores, estão com materiais em mãos? Bora lá! Retornando agora, professores, nós chegamos ao momento da construção final do nosso autômato. É a nossa última aula dessa construção. E depois dos seus alunos construírem o Autômato Maker, e depois deles criarem toda essa programação, que tal criar algumas discussões com os alunos sobre aquela estrutura e da vivência deles? Porque cá entre nós, um autômato, será que eles têm experiência todo dia com aquilo? Ou será que eles viram antes? Eu vou te falar que sim, e consta na parte teórica do material digital, que é o que a gente vai falar agora para vocês. Olha só, aqui no slide, produção, pode colocar lá, olha, dos slides 3 até o 8 do material digital, a gente vai falar muito sobre as referências desses autômatos maker aqui no Brasil. Quer uma referência melhor do que o carnaval? Olha só a quantidade de autômatos que nós temos no carnaval, professores. Igual nesse vídeo que está mostrando, olha, eu tenho um objeto circulando, eu tenho uma grande estátua mexendo ali basicamente o braço. E no nosso carnaval, a gente encontra todas essas máquinas sendo feitas e planejadas. Adivinha só? É relação autômatos maker, que é inclusive o tema da nossa aula. Os seus alunos que construíram esses autômatos durante todo esse processo, durante todas essas 3 aulas, eles agora vão usar um efeito luminoso nesse autômato. Como assim? Chegamos no final da aula. O autômato está pronto na sua mesa com seus alunos. Agora é a hora de customizar. Dar cores, dar luzes, e isso tudo vem no nosso material digital. Ou seja, essa é uma aula feita para os seus alunos aproveitarem e brincarem com o projeto, por que não? Customizarem do modo que eles acharem melhor. E que tal você fazer igualzinho no carnaval, customizar adicionando alguns motores e fazendo o Autômato Maker virar um carro alegórico? Por que não? Ou então adicionando luzes, movimentos, sons, ou então comandos com rádio. Toda essa customização é um papel para ser feito nessa última aula. E aqui nos slides do 3 até o 9, produção, pode colocar aqui para mim, olha só. A gente tem as noções relacionadas à customização com luzes. Mas não, fora isso, eu vou falar um pouquinho agora sobre o NeoPixel. O NeoPixel é a extensão necessária para esta customização. Que basicamente você tem que fazer o quê? Você vai adicionar ao MakeCode, né? Claro que é na parte da programação, onde você pega o microbit, encaixa ele no cabo USB, encaixa no computador e começa a programação. A programação NeoPixel, ela é uma extensão da RobotBit. Rodrigo, você está falando coisas muito complexas. Ai, meu Deus, eu tô perdido, eu não entendi nada. Calma, professor, nós temos vídeos tutoriais. Os nossos vídeos, eles vão mostrar o passo a passo, inclusive para mostrar toda essa parte de luzes e programação para você. Mas explicando de um jeito simples. Você vai utilizar o MakeCode com uma extensão chamada RobotBit, e dentro da RobotBit, você vai usar uma categoria NeoPixel. Essa categoria, ela vai gerar luzes na Shield. Quantas? Mais de 200 possíveis. Elas podem piscar, elas podem brilhar só numa cor verde, numa cor vermelha, ela pode piscar e ir para a cor que você quiser, professor. Então, o objetivo é incentivar o seu aluno nessa parte de programação. E a melhor parte é que você pode desafiá-lo. E esse momento mão na massa, esse momento de desafio, requer algumas estruturas. Como assim? É necessário que você, por exemplo, coloque os componentes do kit para serem separados. Você vai separar, inclusive, o cabo USB. Você vai fazer login nos computadores, instalar a extensão adicionais como a RobotBit e depois configurar os LEDs. Ou seja, essa aula requer ainda o planejamento. Embora o protótipo esteja pronto, é uma aula de customização. Você vai precisar separar os notebooks, separar os cabos, separar kit robótica, cola quente, glitter, o que você tiver na escola, o que os seus alunos puderem trazer para esta customização, ficará de um modo excepcional. Então, professor, o seu papel nessa aula é realmente incentivar os seus alunos a toda essa customização. E não esquece que essa é a melhor parte, quando o aluno faz a customização. E quando ele vivencia o projeto que ele mesmo criou, vai ser uma aula super divertida. Não só para você, com a troca de experiência, mas eu acredito que vai ser uma aula muito legal para os seus alunos. Por competições, por criarem, e vai ser muito interessante.
E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a sequência de programação do NeoPixel. Produção, pode cortar aqui o slide. Nessa sequência de programação do NeoPixel, igual está aqui no slide aqui na tela, ela é bem simples. Para configurar o NeoPixel, você pode configurar tanto o brilho, quanto os projetos relacionados ao arco-íris, quando adicionar o motor. O que você vai fazer ali nessa programação, mais ou menos, é fazer o quê? Quando o motor for acionado, o NeoPixel pode brilhar. Ou então, quando o botão A for pressionado, ou quando a programação iniciar, tudo isso vai depender de você. E caso dê algum erro na programação, não se esqueça de fazer com seus alunos a depuração dos códigos e descobrir qual parte do código pode estar errada e qual parte pode estar certa. E aqui, para finalizar um pouquinho esse bloco, eu vou mostrar o resultado esperado desse bloco NeoPixel. Olha só, tem um vídeo aqui mostrando os LEDs brilhando, olha, enquanto o nosso Automaton Maker está funcionando. Consegue observar que ele ficou brilhando? O que é bem legal? Gente, e agora fiquem com as questões. Retornando agora, professores, para o nosso último bloco, vamos ter um bate-papo agora um pouco sobre a nossa aula de robótica da construção desse protótipo Maker. Nós ficamos semanas construindo com os alunos esse protótipo. Ou seja, os alunos tiveram aulas onde eles tiveram que medir papelão e recortar. Vocês tiveram que ter uma organização para colar isso, armazenar isso na escola, ou o aluno levar para casa e trazer, o que é muito desafiador, dependendo da escola, é claro. E depois de tudo isso, nós chegamos no momento de customização. No momento realmente que os alunos eles vão customizar cada projeto e deixar da melhor maneira possível. Mas pensa comigo, professor, o seu aluno está praticamente um mês construindo um autômato, construindo seu próprio robô. No final dessa construção, o que você acha, professor? Não seria interessante, talvez, apresentar isso numa reunião de pais? Apresentar isso numa feira de ciências? Toda essa construção, ela tem que ser mostrada para a escola, para a comunidade escolar. E depois que eles ficaram um mês usando a criatividade construindo e customizando, é uma grande oportunidade de culminância. Por que não, numa reunião de pais, os seus alunos realmente terem um momento, ou de ter uma bancada, ou uma sala, para apresentar os protótipos de robótica? Para explicar para os pais, olha gente, a gente construiu aqui um carro alegórico em miniatura, que se mexe sozinho. E olha, ele canta. E os alunos construíram. Eu tenho certeza que não só os seus alunos ficarão felizes com a construção de todo esse protótipo e de todo esse processo, mas com que a comunidade, ao acessar a escola, chegar numa reunião e ver lá o que o filho dele produziu, o que o neto dele produziu, eles ficarão encantados, não só com a aula de robótica, mas até mesmo com a organização da escola. Nossa, nessa escola tem uma aula de robótica que funciona, olha que legal, nossa, que escola bacana. Isso é essencial para você, professor. Eu sei que todo esse cronograma ele é muito difícil devido às nossas demandas. Tá? E eu sei também que no final de construção de cada protótipo é necessário que os kits, por exemplo, o motor que foi utilizado, a microbit que foi utilizada, a shield que foi utilizada, que todos esses equipamentos sejam guardados e devolvidos. Ou seja, no nosso Automaton Maker só vai sobrar o papelão colorido. Mas o que vocês não acham interessante de... Você pode até tirar os kits ali. Mas, numa feira de ciência, você deixa tudo pronto para deixar encaixado e mostrar para os pais, para que todo aquele processo não seja perdido. E registrar também, ou com fotos ou com algo do gênero, para deixar isso guardado para a escola, o que é bem interessante. Mas, vamos falar um pouquinho sobre suas possibilidades ainda, professor, relacionadas à aula de robótica. Pode colocar aqui no slide, produção, no próprio material digital, do slide 32 até o 36. O que a gente vê ali? As possibilidades de ampliação. Por quê? O que acontece nessas possibilidades? Você vai ver tanto do autômato estático até o nosso robô funcionando. E o que vai limitar, basicamente, a customização é a criatividade do seu aluno. Por quê? Assim como eu comentei, nós criamos um autômato que ele realmente faz barulho. Ele levanta e bate numa lata, bate num copinho. E se aquele autômato falasse? E se aquele autômato fosse controlado pelo celular? O microbit, ele tem sim os botões de controle por Bluetooth, que você pode controlar, por exemplo, pelo tablet da escola. Ou então, com outro microbit, enquanto o microbit você aperta um botão, o outro microbit se mexe. Essas opções e essas customizações são essenciais para a aula de robótica. Um exemplo, claro, nós temos um evento na rede que se chama Olimpíada Brasileira de Robótica e temos uma categoria que é a categoria artística. Nessa categoria artística, normalmente são autômatos que participam, robôs coloridos, robôs que emitem luz ou que fazem surpresa. Por que não incentivar os seus alunos a participar dessa competição? O que é bem legal, falar assim, gente, tem uma competição de robótica que inclusive é brasileira, e é sobre robótica artística. Vamos customizar esse projeto para a gente tentar se inscrever? Por que não? É mais uma grande possibilidade para você na sua aula, professor. Mas
Sob ainda as possibilidades de ampliação, falando do que tem no kit de robótica, você ainda pode utilizar com sensores e luzes, apresentações artísticas, colocar um sensor ou outro, além de utilizar as técnicas como storytelling. Por que não, professor? Utilizar uma narrativa, criar uma história, fazer um desafio criativo aos seus alunos. Por exemplo, você pode fazer uma cidade miniatura, onde aquele seu personagem que o aluno criou, aquele autômato, seja um dos personagens da história, o que é essencial e muito interessante. Mas um ponto essencial nessa aula, que a gente não pode esquecer, é que essa aula, professores, nós temos o registro das evidências. Depois de um bom tempo construindo o protótipo, de vários desafios utilizando o kit, cortando papelão, recortando as coisas, programando tudo aquilo, nós temos que deixar isso muito bem registrado. E como é que nós fazemos isso? No material digital você tem inclusive a postagem das tarefas. E tem lá o passo a passo, onde você tem que postar com antecedência, com código de verificação, e o seu aluno lá dentro da sala do futuro consegue acessar essa tarefa e realizar. Essa, por exemplo, é uma tarefa que você posta foto. Algumas tarefas que você posta lá, professor, são só de alternativas, onde o próprio sistema corrige. Mas essa daqui é necessário uma foto. Mas é claro que é necessário, depois de customizar e fazer um autômato, nós temos, é claro, que deixar isso registrado. Então não se esqueça que nessa aula também, nós temos nessa finalização, essa organização do seu aluno, mandando a evidência da aula. Gente, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima! Tchau, tchau!